Oi gente, tudo bem? Eu sou a Stephanie do blog Desassossegada e o vídeo de hoje é sobre um assunto um pouquinho diferente, mas que eu acho importante a gente falar sobre isso. Um dia desses, eu acordei normal de manhã, levantei, fui trabalhar, fui fazer todas as coisas normais da minha rotina. E aí no meio da tarde eu comecei a sentir um pouquinho de angústia, assim, uma tristeza que eu não sabia exatamente de onde vinha, mas sabe quando dá aquele aperto assim e você começa a pensar algumas coisas, pensar coisas negativas, não coisas negativas, mas coisas tristes, assim. Eu comecei a me sentir assim e fui ficando cada vez mais angustiada e comecei a pensar que tinha alguma coisa errada com a minha vida, que eu não estava seguindo o caminho certo, que eu já devia ter feito mais a essa altura do campeonato. Comecei a pensar assim. Aí fui embora, né, do trabalho, vim pra casa e quando eu cheguei aqui, de tanto pensar nessas coisas, de tanto sentir essa angústia, essa tristeza, eu cheguei em casa super cansada, super esgotada, assim, sabe, de me sentir assim. E aí eu tinha um monte de coisas pra fazer, mas eu falei, eu vou deitar um pouco porque eu não tô bem e eu preciso descansar. Não adianta eu tentar fazer alguma coisa me sentindo assim, eu tô triste, eu vou deitar um pouco, vou descansar e pra ver se eu melhoro, e quando eu melhorar eu volto a fazer minhas coisas, normal. Bom, aí foi o que eu fiz, eu deitei um pouco e aí não quis dormir, não quis fazer nada, comecei a tentar pensar em coisas positivas, começar a praticar gratidão, pensar em coisas boas da minha vida, olhar para as minhas coisas, pensar nas minhas qualidades, pensar em tudo que eu tenho, em como a minha vida é boa. Só que naquele momento não adiantou, eu continuei triste, continuei chateada, e quanto mais eu tentava pensar em coisas boas e me forçar a me sentir bem, parecia que pior eu ficava, sabe? Parecia que eu tava brigando comigo mesma, e acho que era isso mesmo. Eu comecei a travar uma briga dos meus pensamentos positivos com os meus pensamentos negativos, e isso não estava me ajudando, não estava me fazendo bem. Só que como muitas vezes pensar positivo, pensar em coisas boas, mudar a minha perspectiva me ajudou, eu continuei tentando fazer isso. E aí quanto mais eu tentava forçar a me sentir bem, mais angustiada eu ficava, mais triste eu ficava. Quanto mais eu ficava angustiada, quanto mais eu ficava triste com isso, mais eu ficava irritada comigo mesma, porque eu falava pra mim, Stephanie, por que você tá desse jeito? Você não tem motivo, você ficou assim do nada e você tem tantas coisas boas na sua vida, você tem tantas coisas pra agradecer, por que você tá triste? Com tanta coisa boa na sua vida, você não tem o direito de ficar triste assim. E aí foi que eu parei e falei, como assim eu não tenho direito de ficar triste? Não tá certo isso, eu tenho direito de ficar triste sim. Eu sou um ser humano normal, eu tenho sentimentos, tenho emoções. Não é porque eu tô sempre procurando praticar positividade e gratidão, e eu tô mesmo, e isso realmente me ajuda na maior parte do tempo, mas não é por isso que eu não tenho o direito de me sentir triste de vez em quando, de permitir os meus sentimentos de existirem, inclusive os sentimentos que não são tão bons. Isso é normal do ser humano, a gente não é só coisas boas, a gente não é só felicidade. Se a gente fosse só felicidade, a gente não saberia que a felicidade existe, porque sem a tristeza não existiria felicidade, não teria como a gente saber o que é felicidade. E eu quero saber o que é felicidade, então eu preciso aceitar a minha tristeza. Depois disso eu pensei, eu tô triste, eu tô angustiada, eu tô me sentindo assim, e eu vou me permitir sentir assim, porque não tá adiantando eu brigar comigo mesma e tentar me forçar a me sentir de outra forma. Não tá dando certo, nesse momento não tá dando certo. Então pra mim isso é um sinal de que eu realmente preciso me sentir assim, eu preciso me dar liberdade de me sentir assim, porque é um sentimento que tá dentro de mim naquele momento, que tá vindo à tona naquele momento. Talvez seja um acúmulo de coisas, sabe? Que naquele momento estourou por algum motivo em mim e eu tava com vontade de chorar e precisava me recolher um pouquinho e sentir um pouquinho dessa tristeza. E tudo bem, é isso que eu precisava entender, sabe? Que tudo bem eu me sentir assim naquele momento. E aí, quando eu cheguei a essa conclusão, eu me permiti ficar ali deitado um pouco, pensando nas coisas que a minha mente estava querendo pensar, sabe? Pensando naquela angústia mesmo, porque era isso
que eu tava sentindo no momento que eu precisava pensar. Se não tava adiantando eu tentar pensar em coisas positivas, talvez eu realmente precisasse pensar naquelas coisas, pensar na minha angústia, pensar um pouquinho na minha tristeza, chorar, sentir aquilo, me recolher, ficar deitada um pouquinho e deixar aquilo passar. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei pra fora mesmo, me deixei sentir, me deixei pensar, me deixei chorar. E aí eu resolvi ficar quietinha por um tempo, sozinha, e me permitir sentir isso. E na hora que eu levantei da cama, eu senti um alívio que eu tenho certeza que eu não teria sentido se eu levantasse da cama depois de ficar só brigando comigo mesma e só tentando forçar algo que eu não estava sentindo no momento e não tivesse aceitado o que eu estava sentindo. A partir do momento que eu deixei aquele sentimento, aquela emoção existir, ele foi naturalmente indo embora e quando eu levantei eu tava bem. Sabe por quê? Porque é tudo bem a gente se sentir assim de vez em quando. Não é nenhum problema, a tristeza não é nenhum problema. Você sentir vontade de ficar sozinho, de ficar quieto, até de chorar, não é nenhum problema. Você causa um problema muito maior quando você tenta brigar com aquele sentimento, tenta impedir aquele sentimento de existir, sendo que ele já está existindo, do que se você simplesmente deixar ele fluir em você. A partir do momento que você deixa fluir, ele naturalmente existe o tempo que ele precisa existir e ele vai embora. Agora, se você fica brigando com ele, se você fica discutindo, se você fica tentando impedir, você prende aquilo dentro de você e ele não vai embora porque você prendeu ele. Você tá lá segurando ele porque você quer brigar, você quer provar que ele não tá certo. E aí aquilo vai ficar preso dentro de você, você não tá deixando ele embora, você tá segurando ele porque você quer brigar, você quer provar que ele tá errado, você quer provar que ele não existe, mas ele tá ali, ele existe sim, e você tá sentindo ele naquele momento. E quando você faz esse drama em cima do drama, fica pior ainda. Segurar o choro, reprimir a tristeza, impedir os seus pensamentos de pensarem naquela angústia que está sentindo naquele momento, é como se você estivesse fechando a porta para que aquela tristeza não saia dentro de você. A partir do momento que você permite que aquele sentimento, aquela emoção exista, a partir do momento que você aceita aquilo, e principalmente a partir do momento que você deixa aquilo fluir dentro de você, o caminho da tristeza é partir. Entende? Então, quando você permite que ela exista, você abre a porta, você se abre para que aquilo flua naturalmente e siga o seu caminho, que é o de ir embora, o de passar. A tristeza sempre dá e passa, não é um sentimento que vai ficar ali para sempre, a gente sabe disso, sempre passa. Então, ao invés de se fechar por dentro e prender a tristeza dentro de você, se abre, deixa aquilo existir, deixa aquilo fluir. Porque quando você deixa aberto dentro de você, quando você se abre, a tristeza vai seguir o caminho que ela precisa seguir e vai embora. É muito simples. Eu não tô falando isso porque eu deixei de acreditar em todas as coisas que eu falo. Eu acredito sim que é importante a gente tentar mudar nossa perspectiva quando a gente não tá bem. É importante a gente pensar positivo quando os pensamentos negativos invadem a nossa cabeça. Eu acho que a gratidão pode ajudar muito nos momentos de tristeza. Mas quando nada disso ajuda, eu acho que é momento da gente permitir que aquilo exista, porque a gente tá vendo que não vai adiantar brigar. Então, muitas vezes, quando a tristeza vem, a solução, é claro que você pode tentar mudar de perspectiva e tentar mudar os seus pensamentos para melhorar aquilo. É claro, ninguém gosta de se sentir triste. Mas, se não funcionar, entenda uma coisa, tá tudo bem. Não quer dizer que você está fazendo tudo errado na sua vida, não quer dizer que você é uma pessoa infeliz, não quer dizer nada disso. Todo mundo se sente assim, todo mundo se sente triste de vez em quando, nós somos seres humanos. A gente não pode ficar tentando ser máquinas perfeitas e nunca se sentem tristes, nunca se sentem angustiados. A gente não é assim, não é assim que funcionam as nossas emoções. Então, quando for preciso, o meu conselho é: deixa fluir. Depois disso ter acontecido comigo, eu comecei a refletir sobre isso e cheguei a essa conclusão. A gente precisa aceitar, às vezes, quando as coisas não estão muito boas, quando os sentimentos estão bagunçados, quando a gente está confuso, quando a gente está triste, porque faz parte da vida. Nós não somos máquinas, nós não somos perfeitos, nós não temos total controle sobre as nossas emoções.
E sinceramente, eu acho isso ótimo. Eu prefiro ser um ser humano com emoções bagunçadas e que se confunde e que fica triste de vez em quando, mas que também pode sentir uma felicidade verdadeira, uma felicidade que às vezes até é imperfeita, mas que é verdadeira e que é a minha felicidade e que eu sei que aquela felicidade existe. Então, o conselho que eu tenho para dar para vocês a respeito da tristeza, a resposta para a pergunta o que fazer com a tristeza é essa: deixa fluir. Deixa acontecer, porque ela vai embora. Não briga com a tristeza, aceita e ela vai passar. Eu garanto pra você que vai passar. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de ficar sozinho, se recolhe um pouquinho, não tem problema. Pra mim, a melhor coisa que existe pra aliviar a tristeza é chorar. Eu acho que é a melhor forma de colocar isso pra fora e se libertar daquilo mesmo, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente coloca aquilo pra fora, seja chorando ou às vezes conversando com alguém também é uma coisa que pode ajudar. É uma forma de deixar a tristeza livre. Então, não briguem mais com a tristeza de vocês e eu também não vou brigar mais com a minha. Deixa ela passar, deixa ela livre, deixa ela ir embora quando você estiver pronto pra isso. Era essa a mensagem que eu queria passar pra vocês, porque foi algo que eu refleti sobre isso esses dias e que eu aprendi comigo mesma esses dias e eu achei que valia a pena compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa reflexão ajude vocês também a pensar sobre isso, talvez na próxima vez em que se sintam assim, que vocês reflitam sobre isso também e vejam se essa atitude ajuda vocês, como me ajudou. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto, o que vocês pensam sobre a tristeza, como que vocês lidam com a tristeza de vocês, se vocês conhecem alguma forma ainda melhor de lidar com essa tristeza e que ajuda vocês, compartilhem aí, porque isso sempre acrescenta mais conteúdo aos vídeos, outras pessoas leem, me ajuda também a aprender mais. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, tá bom? Não deixem de comentar. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no joinha que tem aqui embaixo para dar um gostei e se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos e também não deixem de visitar o blog, tá bom? É isso, gente. Um beijo e tchau!